Com o falecimento da Rainha Elizabeth II, mais um importante ciclo político na vida da nação inglesa e britânica se fecha para que o outro se inicie. Mas já parou para pensar o porquê o Reino Unido é tão importante para o mundo? Porque é uma das economias mais dinâmicas e diversificadas, sendo uma das 10 maiores potências globais, com uma moeda altamente valorizada e forte, além de ter um sistema político estável e democrático que traz segurança a investidores e as relações diplomáticas com o mundo inteiro. O Reino Unido que conhecemos hoje não se formou do dia para a noite, e nessa série vamos mostrar o histórico dessa nação dinâmica e arrojada que soube vencer desafios, superar medos e liderar com determinação. Com o fim do Império Romano, enfraquecido há muito tempo por guerras e disputas internas de poder, a Europa, principalmente ocidental, enfrentava uma série de invasões de povos estrangeiros, conhecidos como germânicos, vindos do norte europeu, de terras frias e de baixa produtividade agrícola, sendo guerreiros, viviam da luta de saques e da guerra para adquirir melhores terras para cultivo. Um desses povos guerreiros eram os saxões, vindos de regiões onde hoje se situa a Dinamarca, cruzaram o Mar do Norte e se estabeleceram na ilha da Grã-Bretanha, criando fortes vínculos culturais com os anglos, povos locais celtas, que já habitavam aquele local que na época era governado pelos romanos como uma província da Bretanha. Desse modo, sem um poder estatal único e forte, a Igreja Católica foi a responsável por evangelizar os povos germânicos e se caracterizou como a única instituição capaz de ser o pilar unificador da sociedade europeia em formação, trazendo todo o arcabouço filosófico, legal e científico de Roma que se uniria à cultura e identidade dos povos germânicos. A Idade Média foi o período da história da Europa Ocidental marcado pela extrema religiosidade e devoção da população frente a inúmeros problemas, como as guerras, as pragas, as pandemias, a fome, entre outras questões. A Igreja Católica detinha um papel central nessa sociedade, aspirando a uma monarquia universal católica para aplacar o poder de seus inimigos pagãos, islâmicos e ortodoxos. Este período histórico foi caracterizado pelo predomínio da vida no campo, devido à fuga da população civil das grandes cidades para a vida rural, justificado pela violência das guerras e o consequente colapso da vida urbana com o fim do Império Romano. Nesse tempo, o comércio era muito rústico e precário, não se desenvolvendo de modo adequado. Tudo o que era necessário para se viver era plantado e desenvolvido no próprio feudo. Em 1066 ocorreu a invasão normanda da Inglaterra. Os normandos, povo viking que moravam no norte da França, próximo ao Canal da Mancha, invadiram as ilhas da Grã-Bretanha, depuseram o antigo rei anglo-saxão, retirando a elite e a nobreza anglo-saxã do poder econômico, expulsando-as de suas terras. Nessa época, todo o poder descendia diretamente do controle da propriedade rural. E quem não as tivesse se enfraqueceria muito, como aconteceu com o antigo povo anglo-saxão. A Inglaterra atual nascerá da fusão e interação social desses três povos: os anglos, povos celtas nativos, por um lado, e por outro, saxões e os normandos, ambos povos germânicos invasores, tendo como parâmetro de comportamento as leis do tempo de Roma e os costumes e preceitos ditados pela Igreja Católica. Dessa fusão de ideias, costumes, crenças e regras que nascerá uma sociedade multicultural, tendente a ser inovadora e à frente de seu tempo em diversas questões. Devido às derrotas nas guerras territoriais e disputas de fronteira com a França, os duques e a nobreza inglesa, insatisfeitos com o rei inglês, decidem limitar a autoridade monárquica até então absoluta e inquestionável, impondo a Magna Carta de 15 de julho de 1215, o primeiro documento histórico para traçar limites da atuação estatal e definir os primeiros direitos civis. Mais de 1000 anos se passaram e com o final da Idade Média, a situação de paralisia social muda. Há um renascimento cultural, filosófico, comercial e tecnológico, com os burgos, cidades e feiras surgindo e prosperando, construído pelos burgueses, classe social emergente de comerciantes que vendem bens e objetos de valor em troca de dinheiro, enriquecendo através de impostos os feudos ou reinos da região que não limitavam o comércio nessas áreas. A Inglaterra e a França disputavam uma dessas ricas regiões comerciais europeias, que era Flandres, situado na parte sul dos Países Baixos, famosa exportadora de tecidos de luxo,
Junto a esse motivo, os ingleses tinham uma crescente hostilidade com os escoceses, devido à sua aliança com a França, que em uma eventual guerra cercava a Inglaterra e a deixava vulnerável a um ataque em duas frentes. Desse modo, devido a casamentos dinásticos e à ancestralidade normanda do rei inglês, oriunda da invasão normanda de 1066, muitos territórios continentais que hoje pertencem à França, no passado eram vassalos do rei da Inglaterra, e que por sua vez este monarca era vassalo do rei da França em terras continentais europeias. Na Idade Média era comum e tradicional, como forma de proteção e segurança, um proprietário de terras ser submisso a outro com maior poder, por isso prestava votos de vassalagem e submissão, ou seja, não havia até então uma soberania definida e delimitada, tendo sempre que o monarca atual prestar votos de homenagem e vassalagem a outro rei. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito longo e extenuante para ambos os lados, que durou, na verdade, 116 anos, marcado por fomes, pragas, revoltas camponesas, períodos de conflitos e de tréguas. A Guerra dos 100 Anos não se limitou à Inglaterra e à França, mas a todo um jogo de alianças que envolveu toda a Europa Ocidental. Pelo lado francês, os reinos da Escócia, de Castela e de Aragão eram seus aliados, e por outro, do lado inglês, os reinos de Portugal, Navarra e Flandres eram seus aliados. Por todos esses motivos, ingleses e franceses se enfrentaram na Guerra dos 100 Anos, na qual teve como estopim do conflito a sucessão do rei francês que queria obter o controle da região flamenca, além da luta pelo controle de soberania de fato nas terras inglesas continentais. Em um primeiro momento, se sobressaiu o espírito de luta inglês, dominando vastas porções do território francês. Sob Henrique II, o rei que inicia as conquistas inglesas na França, a metade ocidental do país franco atual pertencia à Inglaterra de 1754 a 1200. E no período posterior, a Inglaterra governou algum território, sendo influente em outros e ameaçando a França em diversos momentos. E nos primeiros anos do conflito, a era chamada Eduardiana, os exércitos ingleses conseguem ser melhores com inovações tecnológicas à época, como o arco longo inglês, que lhe deu supremacia no campo de batalha, além de fomentar uma política de pilhagens em terra e bloqueios e escaramuças navais que angariaram grande sucesso inglês nesse período da guerra. Na segunda fase do conflito, a Carolina, há um predomínio francês sobre as tropas inglesas. Carlos V, aproveitando rebeliões de ingleses na Aquitânia, região que faz parte da França atual, promove grandes avanços em uma política de retomada de territórios perdidos. Entretanto, as crises sucessórias de ambos os lados do conflito com regências impopulares paralisaram qualquer avanço na frente de batalha e trouxeram graves crises políticas e econômicas, o que forçou uma trégua. Na última fase da guerra, sob Henrique V da Inglaterra, houve notáveis avanços territoriais e reconquistas memoráveis, que foram celebrados nas obras de Shakespeare e retratados em filmes e séries recentemente. Este monarca marcou a visão medieval de rei-soldado que luta com os seus guerreiros como irmãos, prontos a dar o seu sangue pelo país, em uma visão histórica romantizada que William Shakespeare, em sua obra, quis retratar fatos e eventos históricos para enaltecer aspectos e características que considerava importantes na trajetória política da vida inglesa. Mais de um terço do território francês foi dominado pelos ingleses nesse tempo. Até a atual capital francesa, Paris, caiu sob o controle inglês em certo período de tempo histórico. Porém, a sorte mudou de lado, com Joana d'Arc, uma menina de 16 anos de idade, trajada como homem e confessando ter revelações espirituais de Nossa Senhora e do arcanjo Gabriel. Depois de muito insistir, foi recebida pelo rei francês, iniciando com o apoio deste a reconquista de vastas porções do território galo. Liderando o exército francês, Joana foi vitoriosa na Batalha de Orleans, liberando a cidade do assédio militar inglês e contribuindo para o aumento do moral das tropas francesas e do prestígio da França na guerra. Nesse tempo, Henrique V morre e seu filho Henrique VI, inexperiente, não consegue manter as conquistas do pai. Por outro lado, Carlos VII, rei da França, é coroado e unificando as forças francesas até então dispersas. O rei francês conquista todos os territórios perdidos e triunfa sobre a Inglaterra, consolidando a monarquia francesa sob um regime centralizado. Dessa forma, os franceses saem da guerra com uma vitória moral, enquanto os ingleses se sentem abatidos e desmotivados.
não possuindo ao final do conflito pontos estáveis de controle territorial no continente. Essa derrota moral faz os ingleses repensarem o porquê de serem mal representados por um rei vacilante no trono. As consequências trágicas para os ingleses da Guerra dos 100 Anos iniciarão uma nova disputa, a Guerra das Duas Rosas. Se você gostou do conteúdo do vídeo, curta e comente para aumentar o engajamento e não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado!